Era uma tarde casual quando os estudantes retornavam para suas casas da escola, uma súbita procissão de veículos de nível militar, se movendo pela estrada com estudantes prestigiados. Os veículos ostentavam o símbolo da escola Warrior High. Há alguns anos, algo aterrorizante aconteceu do nada. Portais se abriram no céu vívido, com monstros saindo e aterrorizando o mundo. Mais tarde, foi concluído cientificamente que existia um planeta semelhante à Terra, muito distante através do universo, e que esse planeta havia explodido misteriosamente, e seus destroços voaram em direção à Terra. Parte de ambos os planetas começaram a se fundir, sendo chamado de fenômeno de adesão. Foi assim que as leis incomuns da natureza e uma variedade de monstros foram introduzidos na Terra, afetando 17% do planeta inteiro. À medida que os monstros se enfureceram, os humanos começaram a perder o controle sobre as terras, e as zonas perigosas foram eventualmente chamados de masmorras. Os monstros desconhecidos eram fortes, ao contrário dos humanos que não estavam preparados para um cenário tão repentino, mas eles tiveram sorte, pois o outro mundo não trouxe apenas desastres, mas também as limitações que os humanos da Terra haviam anteriormente quebrado. Eles adquiriram poderes tremendos para lidar com os monstros que enfrentavam. Embora a situação afetasse todos os humanos igualmente, os poderes que eles despertaram eram variáveis de pessoa para pessoa. Os humanos escolhidos começaram a treinar seus corpos e habilidades com o único objetivo de recuperar o que era deles. Esses humanos especiais eram chamados de aventureiros. Foi assim que a Era das Masmorras e Aventuras começou. Quando ambos se chocaram e os humanos emergiram vitoriosos, o mundo inteiro reconheceu suas realizações e se inspirou neles. Em pouco tempo, instituições e organizações que se dedicavam ao treinamento de aventureiros surgiram, e entre elas a melhor instituição da República da Coreia, que havia conseguido produzir os melhores aventureiros nos últimos 25 anos, era a renomada Escola Warrior High. Enquanto os estudantes retornavam para casa, discutiam sobre a escola, e as garotas gritavam e se animavam com a visão de um meio-elfo chamado de Yao Choi, que era um estudante do primeiro ano na Warrior High, e tinha sobrevivido à masmorra 14 vezes. Seu pai era um famoso aventureiro, e sua mãe era uma elfa. Ele aparentemente era um gênio, e futuro top ranker da Coreia. Enquanto os dois amigos discutiam sobre o próximo destino, perguntaram ao terceiro amigo, Jaryoga, se ele iria trabalhar novamente. Ele se desculpou enquanto olhava para a tela do celular, onde havia uma notificação para pagar as contas do hospital que estavam vencidas. Um dos amigos reclamou, enquanto o outro o socou dizendo que isso era compreensível. Quando Jarion saiu, pediu ao amigo que fosse mais sensato e razoável. No caminho de volta, uma notificação de uma certa pessoa chamada chefe aparece na tela, notificando que ele tinha trabalho, e pedindo-lhe para vir. Ele entra em um metrô degradado onde o aparente chefe, Jaevan, mostra a ele o cliente do dia. Ao ver um aluno, o cliente grita com Jaevan, exigindo respostas, pois ele pediu o melhor, mas um garoto apareceu. Jarion zomba o guarda-costa falando que ele era um ex-aventureiro, e que agora está igual um pateta, trabalhando para o velhote. Com seus comentários rudes, o cliente começa a gritar mais uma vez, mas o guarda-costas diz que não precisa continuar com essa discussão, e decide espancar Jarion e quebrar um ou dois membros dele. Ele era, Lee Pyo-gu, um ex-aventureiro de nível prata, que sobreviveu a masmorras 81 vezes antes de se aposentar. As classificações de prata foram oferecidas a indivíduos que tinham registros de masmorras sobreviventes por mais de 50 vezes. Jarion agora se solta. Ele exclama sobre como foi incapaz de pedir perdão. Ele era um aluno do primeiro ano que sobreviveu a invasões de masmorras 371 vezes. Embora ilegalmente, ele era um contrabandista de masmorras. Enquanto os aventureiros trabalhavam duro todos os dias, antes de saírem, as associações inspecionavam o saque que haviam adquirido, pois a circulação de algo desconhecido e poderoso poderia colocar vidas em perigo. Assim, os tesouros e itens eram primeiro inspecionados, e depois taxados, mas sempre existem indivíduos que quebram as normas. Os contrabandistas de masmorras eram pessoas que guardavam esses tesouros e saques ilegalmente, causando perdas para a sociedade como um todo. O cliente grita com Jaevan, perguntando se ele quer continuar, já que Pyo-gil tinha um temperamento explosivo, e havia matado um de seus colegas de equipe anteriormente. Jaevan pede para ele não ter medo, mas ele argumenta dizendo que o garoto realmente morreria. Pyo-gil justifica dizendo que estava sendo arrastado pelo suposto companheiro de equipe, e por isso traiu. Jarion não tem certeza se esse ato pode ter forçado sua aposentadoria, mas suas palavras são interrompidas pelo soco rápido de Pyo-gil. Jarion esquiva do soco, e decide retribuir com um chute direto em seu rosto. Jaevan pede ao cliente para testemunhar o melhor que ele pediu. Jarion fica um pouco desapontado, já que esperava que um aventureiro aposentado pudesse oferecer uma luta decente. Pyo-gil fica surpreso, pois considerava o contrabandista adolescente diante dele como uma mera criança, mas os reflexos que Jarion mostrou eram bem qualificados como de um profissional. Ele rasga sua camisa e grita decidido a derrotar Jarion.
Os aventureiros treinavam para aprimorar suas habilidades despertadas. As habilidades de Piu-Gil eram centradas em fortalecimento corporal, razão pela qual ele era um tanque, uma posição em que se recebe danos para proteger os membros do grupo. Os tanques treinavam seus corpos para serem capazes de vencer monstros e até balas. Os tanques de primeira linha podiam até mesmo receber mísseis de frente, sendo em outras palavras, um escudo. Piu-Gil usa duas de suas habilidades, Pele de Ferro e Força Gigante, agora envolvendo em uma aura verde. Isso era um verdadeiro aventureiro. Ele soca o chão com os punhos, mandando Jarion para longe. Jaeva não gosta do comportamento rude de Piu-Gil. Jarion está focado em Piu-Gil, que soca seu rosto, mas acerta a parede atrás dele. Ele pergunta por que Jarion está de repente tão distante. Jaeva analisa que Piu-Gil está quase no nível de um caminhão decente, capaz de pulverizar alguém com um único golpe. Ele pede a Jarion para terminar logo, avisando que qualquer atraso prejudicaria seu pagamento. Piu-Gil encerra dizendo que Jaeva não estava ciente do que estava acontecendo, e lembra a Jarion que nenhum de seus truques baratos anteriores iria funcionar, já que ele agora está lutando como um tanque profissional. Jarion pega uma barra de aço próxima, e julga que é boa o suficiente, enquanto Piu-Gil está correndo em sua direção com toda a força. Jaevan diz que a luta acabou. Embora os tanques possam parecer seres imbatíveis, eles têm uma fraqueza vital, um inimigo natural, alguém que pode concentrar uma força poderosa e devastadora em um único ponto. Por exemplo, causadores de dano. Quando os dois se aproximam um do outro, Jarion balança a barra em sua mão em um movimento fluido, derrubando Piu-Gil instantaneamente. Piu-Gil derrotado pergunta onde ele aprendeu aquele movimento específico, e Jarion disse que viu seu pai fazendo. Quando Jarion era criança, seu pai era o maior aventureiro para ele, não só porque era seu pai, mas porque seu nome era Yoseong, um dos heróis da primeira geração. Embora agora fosse uma lenda, naquela época era um inferno. A maior desvantagem era a falta de informação, não havia respostas sobre o que eram as masmorras ou quais monstros se encontravam no fundo delas. Os monstros que hoje são conhecidos eram as maiores calamidades da época. Naquele tempo, não havia habilidades ou itens suficientes para utilizar. Em tais condições desesperadoras, os aventureiros da primeira geração tiveram que depender do método de tentativa e erro, arriscando suas vidas. Os sobreviventes passavam suas experiências e conquistas para as próximas gerações, e esses aventureiros eram conhecidos como heróis. Yoseong era um matador de dragões, apelido dado depois que ele havia derrotado um dragão, e se orgulhava de ser o melhor da Ásia. Ele também era o pai de Jarion, a quem ele admirava muito enquanto assistia às suas práticas em sua juventude. Ele acreditava que seu pai era invencível, mas estava sofrendo. Com lágrimas nos olhos, ele viu seu pai cair por causa de um veneno letal que ele encontrou em uma de suas explorações anteriores. Como em todas as provações anteriores, ele tentou superá-lo, mas depois de décadas de esforços fúteis, seu corpo estava em seus limites. Os colegas em quem seu pai confiava, aproveitaram de sua vulnerabilidade, e roubaram suas fortunas e escrituras. Ele sofreu física e mentalmente por incontáveis anos. Anos depois, quando o mundo estava esquecendo de Yoseong, o matador de dragões, seu pai havia perdido sua identidade como herói depois de perder tudo. Tudo o que restou foi um legado desconhecido. Enquanto Jarion se afasta, Jaeva informa ao cliente que o pagamento que ele deveria fazer foi dobrado, já que ele os provocou anteriormente. Jaeva pergunta a Jarion se ele sabia sobre a Vespa Imperial, e ele cospe a bebida que estava tomando em choque e descrença, perguntando se terá que lutar contra ela. Era um monstro com o nível de perigo mais alto do mundo inteiro. O lugar onde ela havia feito seu ninho tornou-se o reino demoníaco mais difícil da Coreia. Jaeva relata que o governo havia organizado uma incursão não divulgada composta por todos os melhores rankers do país. Embora tenham falhado em sua missão de erradicação, eles mataram com sucesso a Vespa Imperial. Um ranquear de alto nível havia contrabandeado a geleia real da Vespa através de seu subordinado. Jarion ficou surpreso com o motivo pelo qual um ranquear de alto nível contrabandearia um suplemento nutricional insignificante. Jaeva informa ainda que registros anteriores de geleia real mostraram que quando consumida por um ser humano, ela poderia trazer pessoas de volta dos mortos. Ao ouvir isso, Jarion fica sem acreditar no que ouviu. Isso é tudo por hoje. Obrigado por assistir. Espero que você tenha gostado do vídeo. Por favor, não esqueça de curtir, comentar o que achou, ativar o sininho e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima!